Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Com muita alegria, com muita gratidão a Deus, começamos mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita luz, paz, energia positiva para sua caminhada. Você sabe, né? É o que a gente deseja de maneira muito carinhosa e verdadeira. Olha, hoje eu queria conversar com vocês, aproveitando nesse clima de domingo, de final de ano, que muita gente já está nele, sobre um dos maiores remédios para que a gente possa realmente solucionar os nossos problemas interiores, internos, emocionais aqui na Terra. Esse remédio se chama servir. No Evangelho de Mateus, gente, lá no capítulo 18, os discípulos estavam conversando sobre quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus, sabendo disso, na primeira oportunidade, reúne a todos e fala que o maior no reino de Deus é aquele que for o menor, servindo a todos os demais. Praticar caridade, meus amigos, deixou há muito tempo de ser uma opção e passou a ser uma grande necessidade de qualquer pessoa que tenha assim, um mínimo de consciência do que significa estar na Terra, que tenha um mínimo de consciência de como é importante a gente fazer o bem para a gente merecer, né, todo o recurso espiritual que a gente tem à nossa disposição. Fazer o bem dentro da psiconeuroendócrina imunologia, né, que é essa arte da ciência, essa área da ciência que lida e estuda com a saúde mente e corpo, potencializa a nossa saúde, nos faz melhorar das enfermidades. Fazer o bem do ponto de vista social nos torna mais sociáveis. Não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas na área cardíaca, né, que mostra que pessoas que fazem trabalho voluntário são menos susceptíveis a infartos, que têm menos problemas de depressão. Então, assim, fazer o bem, fazer parte de algum projeto social de verdade, de alguma ONG, de alguma instituição religiosa ou não, mas algum projeto que faça você fazer o bem, né? Doar horas preciosas assim do nosso tempo, sem nenhum intuito de aparecer para ninguém, mas sim pelo prazer de fazer o bem. É um grande remédio que você traz para a sua vida. Aquele que ama, gente, ou pelo menos aquele que está aprendendo a amar, cresce aos olhos de Deus. Porque veja bem, todos nós temos problemas e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Porque tem gente que faz parte daquele grupo das pessoas que já faz o bem, né? Já são pessoas que se doam apesar dos seus problemas, mas já entenderam, né? Que fazer o bem é um remédio que a gente toma para nossa própria alma. Tem pessoas, por sua vez, que concordam com tudo isso. Por exemplo, estão escutando a pílula e falam, realmente, eu preciso melhorar, não, eu preciso arranjar uma horinha para poder fazer uma visita numa entidade assistencial, mas nunca vai. É aquela conversa fiada, e o tempo vai passando, um dia desencarna, chega no mundo espiritual, passa vergonha. E é exatamente assim, passa vergonha. Por quê? Porque vai olhar para trás e falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quantos relatos a gente tem de espíritos, né, recém-chegados no mundo espiritual e se arrependem de não ter feito o bem que poderiam ter feito aqui na Terra. E aí, enfim, aí o tempo passou, né? E pior ainda é aquele terceiro grupo, que é daquelas pessoas que acham que isso é bobagem, que nem precisam se preocupar em fazer o bem. Imagina, fazer o bem para quê? Mal, essas pessoas se preocupam com elas próprias, com os seus interesses particulares. Sabe, meus amigos, para a gente crescer aos olhos do Senhor, nós precisamos seguir os passos do Senhor. Jesus, de maneira extraordinária, em vários momentos do Evangelho, mostra a importância da caridade. Allan Kardec, né, revivendo Jesus em toda a codificação espírita, nos fala da caridade e terapia. Fora da caridade, não há salvação. E nós vamos entendendo à medida que o tempo passa, que a ciência se identifica com esse propósito, né, mostra os benefícios dele, a sociologia mostra como as sociedades são muito mais organizadas e felizes quando as pessoas se preocupam umas com as outras, a gente começa a entender a grandiosidade que a gente traz para a nossa vida quando a gente se doa. Então minha pergunta para você é essa, você tem feito bem? Quantas horas por semana você se dedica a fazer o bem? Quantas horas por mês, pelo menos? Num ano, meus amigos. Olha, eu sei que é muito bom receber, né? Todo mundo gosta de receber uma mensagem, por exemplo, psicografada. A gente falava do trabalho do Hamilton Júnior, né? Nesse final de semana lindo, teve ontem à noite, vai ter hoje também. Vamos você ver assim, as cartas consoladoras. Todo mundo quer receber uma mensagem. Todo mundo quer receber, por exemplo, uma ajuda espiritual na hora de uma dificuldade para conseguir um novo emprego, não é? Quando um parente nosso está enfermo, a gente quer que o parente receba o auxílio, a gente também para melhorar. Quando a gente está procurando um novo amor, não é? A gente quer a ajuda de Deus para nos aproximar de um novo amor ou para salvar o nosso casamento, o namoro quando não está indo bem. Ou seja, a gente pede ajuda para os nossos filhos, né? Para libertá-los de problemas ou para protegê-los de várias dificuldades. Então todo mundo pede alguma coisa. O ponto é o seguinte: pedir nós somos bons. Ai, ai, ai. Mas a pergunta é: e nós temos mérito para receber? Esse que é o ponto. Será que a gente está fazendo por onde merecer receber aquilo que a gente pede tanto a Deus?
Sabe, meus amigos queridos, a misericórdia de Deus é infinita. É óbvio que ela é infinita. Só que a gente tem que dar uma mãozinha, né? Fazer a nossa parte, crescer aos olhos de Deus, exercitando a nossa generosidade, deixando essa desculpa fiada e começando a dedicar horas, sim, preciosas da nossa vida para ajudar o nosso semelhante, para entrar numa ONG que cuide de animais, que cuide da natureza, que faça o bem à humanidade de alguma forma. Isso não só vai fazer bem à sociedade, isso nos faz bem. Nós aproximamos-nos de espíritos nobres que passam a nos auxiliar de maneira mais próxima, porque a nossa vibração se eleva, entende? Os amigos espirituais nos dizem sempre, meu filho, a diferença, eu participo de tratamentos espirituais há mais de 20 anos, vejo isso, né? Os pacientes que mais recebem ajuda são aqueles que mais trabalham em função do próximo. Mas é lógico, né? Não tem como você colher algo que você não plantou, entende? Então, quem sabe, hein? Quem sabe hoje, nesse domingo, você não aproveita esse final de ano e não reflete sobre o que você pode fazer com o seu propósito de servir um pouco mais. Olha, eu prometo que nesse intuito a gente vai te dar uma mãozinha. Em breve, o Instituto Namastê, a gente está com uma programação gigantesca e uma delas, para 2018, é criar oportunidades práticas em todo o país para as pessoas que querem visitar instituições sociais, não sabem por onde começar ou quais instituições visitar, que elas possam ter um cadastro dessas instituições que nós vamos indicar, aquelas que a gente conhecer, para que você visite. A gente vai te dar todo o suporte, para não ter desculpa. Mas até lá, procura alguma na sua religião, no seu bairro, na sua cidade, que você possa fazer o bem. Alguém na sua rua que precise de uma palavra carinhosa, não é? Um trabalho nobre de servir, gente, porque servir é bom demais. Tá bem? Que Deus te abençoe muito nesse dia, que te ilumine, te inspire bastante. E de verdade, que seu coração se abra para a relevância dessas palavras, que fora da caridade não há salvação. Né? Que, como disse Jesus, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o mais simples. E sirva com alegria, sem esperar retorno do mundo, mas na certeza que esse retorno é uma paz espiritual imensa aos olhos de Deus. Tá bom? Obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, você sabe disso. E vem para cá, vem para o nosso Instagram, inst.ricardomelo. Vídeos novos todos os dias. Hoje, no decorrer do dia, tem 2 vídeos especiais que nós vamos postar. Eu não vou falar do assunto. Vamos ver se com a curiosidade eu te atraio para você vir para esse canal de contato. Tá maravilhoso a interação, as pessoas trazendo as dúvidas delas, a gente conversando. Foi muito bom, né? E a gente vai crescendo em conjunto, que esse é o nosso objetivo, né? A gente vai se ajudando, né? Fazendo bem uns para os outros. Afinal, somos ou não somos irmãos, né? Esse é o objetivo. Independente de rótulos religiosos ou qualquer outro, nós precisamos aprender a nos amar de verdade. Então, fiquem com Deus, excelente domingo, luz e paz, e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve, com muito amor no coração, espalhando luz ao seu redor.